Please. In military training, I think it's kind of suppressing the emotional part. And there's no Yes. link between the logical and the instinct. Is that it? Yes, that's correct. Say that in Portuguese. Ele está perguntando assim, se no treinamento militar existe algo assim como suprimir esse lado emocional, é isso, né? Suprimir o lado emocional e perder o link entre o instinto e essa parte mais lógica, mais instintiva, né? Uma coisa integrada. Perder essa integração. Certo. De trauma isso causa. E o David está confirmando que sim, o treinamento militar pode gerar esse tipo de situação, né? Many trainings like military, policemen, firemen, emergency teams, Muitos treinamentos de policiais, bombeiros, militares, as pessoas que lidam com situações de emergências, né? they are trained to use the cortex to override the emotion of the limbic system. Eles são treinados para que o córtex cerebral guie ou domine o sistema límbico. And this is very important for when you are living in war. E isso é muito importante quando você está vivendo numa situação de guerra. However, the problem they have when they come back is that their cortex overrides the emotion for their spouse, their children, everybody. So now they have no access to the emotion. O problema disso é que quando a pessoa retorna dessa situação de guerra, o mecanismo ele continua acontecendo e então a pessoa vai ter essas dificuldades de se relacionar com a sua família e as demais pessoas porque as emoções não estão podendo ser acessadas, né? And oftentimes the emotion they do have access to is the terror or rage which they suppressed during the time of battle. E muitas vezes as emoções que eles são capazes de acessar são essas emoções de raiva ou medo, que são essas emoções que estavam presentes naquela situação de batalha, de guerra. And this is why they have difficulty with post-traumatic stress disorder after war. E é por isso que eles têm essas dificuldades, né, que a gente chama de estresse pós-traumático quando eles retornam da guerra. Okay. Obrigado. Okay. Now the next picture, I want to show you how does the brain work with the body to make the fetal position. Então agora ele vai mostrar como que o cérebro condiciona o corpo a ir para essa posição fetal. If the fetal position is very primitive, then we automatically know that the muscles used must be very deep inside the body. Se essa experiência de posição fetal ela é tão primitiva, então provavelmente os músculos responsáveis por nos levarmos para essa posição são muito internos no corpo. If we look at these muscles, we look here in the legs, which are the adductors, which help close the legs up. Então vejam os músculos da perna. A gente tem o músculo adutor, que é o músculo que ajuda a perna a se contrair ou se fechar. Then there is a set of muscles that go from the top of the leg through the pelvis and into the front of the spine called the psoas muscle. Então a gente também tem o músculo psoas, que é um outro músculo que liga a região da perna até a base do abdômen, ali na pelvis, fazendo com que essa região se contraia para frente, né? So the psoas muscles in the front of the spine, when they contract, they pull my body forward. Então, quando esse músculo psoas ele se contrai, ele faz com que o corpo, né, se curve para frente. And they are called the fight or flight muscles. Eles são chamados de músculos de luta ou fuga. Once these muscles contract, they pull a series of muscles like a chain reaction that goes all the ways up the spine, comes out the neck and into the jaw. E quando esse músculo se contrai, ele ativa toda uma reação de cadeia muscular que vai subindo ao longo da coluna e chega até essa região do fechamento da mandíbula. And together, the true fetal position is when the jaw bites down, the head pulls forward, and the body contracts.
E aí, a partir disso, então, a gente vai para essa posição fetal na medida em que a cadeia de estímulo chega até a mandíbula, né, fazendo com que todo o corpo se feche, se contraia para frente. Okay? Now, what we need to do is take these bodies that are contracted forward and get them to relax backwards. O que a gente precisa fazer é pegar esse corpo que está todo contraído para frente e ajudá-lo a relaxar de novo para trás. When someone comes to me and they tell me they have a headache, a neck ache, and a backache, almost all the time it's because the psoas muscles are contracted and they're pulling or squeezing the body forward. Muitas vezes quando as pessoas chegam para ele e dizem que elas têm uma dor de cabeça, dor no pescoço ou dor nas costas, na maior parte das vezes se deve a esse fato de que a musculatura da frente ela está contraída, colocando o corpo nessa posição. And what I have to do is get their body to relax backwards so that the spine will release and they can go into a relaxed state. E então o que ele tenta fazer é ajudar o corpo da pessoa a relaxar, né, nessa parte de trás, de forma que ela possa retornar para aquele estado alinhado, digamos assim, mais relaxado. Okay, does that make sense? Isso faz sentido para vocês? The brainstem sends the signal to the body to a specific set of muscles to contract, which is why we can do this so quickly. Então, esse mecanismo cerebral, ele lança esses estímulos para a musculatura do corpo se contrair, e é por isso que a gente consegue fazer esse movimento de uma forma tão rápida, tão instintiva. Okay, so that's the neurophysiology of protection in our body. Então, essa é, digamos, a fisiologia nervosa de proteção do nosso corpo. So if we know the neurophysiology of protection, all we have to do is figure out the neurophysiology of relaxation. Então, se a gente conhece essa neurofisiologia da proteção, tudo que a gente precisa fazer é conhecer a neurofisiologia do relaxamento dessa. Now I'm going to tell you another story. Então, ele vai contar uma outra história agora. When I was living in Sudan, quando ele estava vivendo no Sudão, we were being bombed by bombs from an airplane. Eles estavam sendo bombardeados por aviões. And every time the adults would hear the airplanes coming, we would grab all the children and run very quickly to the bomb shelter. E aí, então, todas as vezes que os adultos ouviam os aviões se aproximando, eles corriam, pegavam as crianças e levavam para os abrigos, né? And in this bomb shelter, all the adults would sit down on the benches and we would put the children on our laps so we had more room. E aí, então, o que acontecia nesses abrigos, né, antibombas, é que os adultos se sentavam e iam colocando as crianças no colo para que houvesse mais espaço, para que todos se acomodassem. So I had these two children on my laps and they were about 2 years old. Então, o David, ele estava com duas crianças no colo dele e elas tinham uma faixa etária de 2 anos, né? And as the bombs got closer and closer, the children got more terrified. E é claro que quando as bombas estavam se aproximando, as crianças ficavam mais aterrorizadas. And as they got more frightened, they began to shiver all over their body. E na medida em que elas iam ficando mais medrosas, obviamente o corpo começava a tremer mais e mais. And they were shaking very strongly. E então elas tremiam muito fortemente. And what I realized was that many of the young children in the bomb shelter were shivering and none of the adults were. E o que ele se deu conta é que as crianças, a maior parte delas estavam tremendo muito, mas os adultos, nenhum deles tremia. And what I realized from this was the children were being more natural than the adults. E o que ele se deu conta é que as crianças, elas estavam conseguindo ser mais naturais do que os adultos. Just as adults have learned to control crying,
we have also learned how to control the mechanism of shaking because we don't like it. E assim como os adultos eles têm aprendido a controlar a sua resposta de choro, também eles ali tinham aprendido a controlar a sua resposta de tremor, né, simplesmente por não querer expressá-la. We don't cry as adults because it makes us look weak, or we feel vulnerable, or we feel like we're not healthy people. So even when we want to cry, we stop it. E aí, então o que acontece? Nós, quando a gente quer chorar, muitas vezes a gente suprime esse movimento de choro por considerar que aquilo é inadequado, porque vai nos deixar vulnerável, um sentimento de sermos mais fracos ou algo assim. And what's interesting about crying, to the human body, the only thing crying is the release of the diaphragm muscle. E a questão sobre o choro é que, para a linguagem do corpo, a única questão de chorar é estar podendo relaxar a musculatura do diafragma. It doesn't care about our ego at all. O corpo não se importa se isso é conveniente ou não para o nosso ego. As a matter of fact, it's in conflict with the ego when the diaphragm is trying to release and the ego says no, and then you're stuck. E aí então o que acontece? Na verdade há um conflito entre o corpo e o ego, porque o corpo quer chorar e o ego diz não chore. So instead of apologizing for crying when you cry in public, just look at people and saying, "Oh, my diaphragm is releasing." Então assim, quando vocês tiverem que chorar em público e as pessoas olharem para vocês, só digam para elas, é só que o meu diafragma precisa relaxar um pouquinho. Now, when I told you the story about the children shaking with fear, how many of you understand what that feeling is like? E aí então, quando eu disse para vocês que essas crianças estavam lá tremendo de medo, quantos de vocês podem dizer que conhecem essa experiência a partir da própria vivência de vocês? How many of you have experienced shaking when you're afraid or you're angry or you're nervous? Quantos de vocês experienciam tremores quando vocês estão com medo, com raiva ou nervosos? Okay. This is absolutely common. All over the world, I ask people if they shake, and they don't tell me in public, but in private they do. Então assim, isso é muito comum. Quando ele pergunta isso para as pessoas em qualquer lugar do mundo, muitas delas não dizem isso em público, mas elas confirmam que sentem isso quando vão conversar pessoalmente com ele. If you talk to people like policemen or firemen or emergency teams, se vocês conversarem com pessoas como policiais, bombeiros ou pessoas de assistentes de emergência, né? they will tell you that when they arrive at the car accident or the house burning down, very often someone is standing there and their hands or their legs are shaking. Eles vão dizer para você que na maior parte das vezes quando eles chegam numa situação de um acidente que eles vão socorrer ou de uma casa queimando, sempre haverão pessoas tremendo diante dessas situações. And what's interesting about this is it happens to every human being all over the world, independent of your culture or your country. E a questão interessante sobre isso é que essa resposta é igual em qualquer lugar do mundo, independente de cultura ou de educação. It's a natural human reaction to being overexcited, and it's the body's reaction to calm us back down again. É uma reação natural, instintiva, o corpo fazer esses tremores quando ele está super excitado, e também é uma reação natural voltar àquele estado de pacificação. When we get overexcited, the body begins to contract, the muscles become too tight, and their way of releasing tightness is to shake themselves. Quando a gente fica muito excitados, os músculos começam a se contrair. E quando eles começam a ficar muito contraídos, a forma como eles têm de se liberar dessa contração é através da reação de tremor. The shaking is the body's natural reaction of the way out of freezing, flooding, and dissociation.